Meu nome é Matheus Cruz, seja bem-vindo ao meu canal. E pessoal, como você viu no título desse vídeo, nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente. Eu sei que você olha assim, caramba, olha o título, como Deus se sente. Como é que eu vou saber como Deus se sente? Eu não conheço Deus com profundidade para saber como é que Deus se sente. E pessoal, é exatamente esse ponto. Porque muitas das vezes nós só falamos com Deus para pedir coisas. Muitas das vezes nós só lembramos de Deus quando tudo está na pior. Nós só lembramos de Deus para confortar muitas vezes o nosso ego. Mas eu quero que a gente se coloque no lugar dele. Eu quero que a gente pense hoje como é que Deus ele se sente em relação a nós. E nós devemos saber a importância de saber o que Deus ele pensa de cada um de nós. Eu estava conversando com minha noiva e ela fez essa pergunta, caramba, como Deus se sente? E o Espírito Santo ele começou a falar comigo, eu quero passar essa mensagem para você, uma mensagem curta. E só para a gente ter uma base, eu creio que você já conhece a parábola do filho pródigo, daquele filho que ele olhou os bens, olhou a cidade, viu o que havia na cidade e simplesmente rejeitou a sua família para ficar com as festas, com a bebedeira, etc e tal. E eu queria que você nesse momento você imaginasse um pai, esse mesmo pai, da parábola do filho pródigo que ele foi rejeitado, que ele viu seu filho se perder e simplesmente ele foi abandonado. Eu queria que você imaginasse Deus, quando Deus nos criou e quando nós rejeitamos a Ele lá no Jardim do Éden, quando preferimos comer aquele fruto a obedecer à vontade de Deus. E após inúmeras tentativas de se aproximar desse mesmo filho que somos nós, esse filho continua indo para mais e mais distante. Você vê desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento inúmeras formas que Deus ele fez simplesmente para se aproximar de nós. Ele criou sacrifícios, ele levantou profetas, etc e tal, e deu seu único filho para simplesmente estar perto de nós. Você entende o tamanho desse amor, esse amor que não desiste de nós? E mesmo sabendo qual seria o fim desse filho, ele não desistisse. É como se o foco da existência de Deus fosse se aproximar do seu filho novamente. Todos os dias no Jardim do Éden, Deus ele se encontrava ali com Adão e juntos eles andavam ali no Jardim do Éden. E eu quero que você entenda a falta que Deus ele sentiu desse momento, a ponto dele fazer todas essas coisas. E qual seria a nossa reação? Muitas das vezes nós temos focado demais em receber o amor das pessoas, nós temos focado demais em simplesmente querer que o mundo nos aceite. Mas não percebemos que Deus, Ele nos aceitou, que Deus fez tudo, que Deus faz tudo por nós. Imagine ser alguém que pode todas as coisas e que ninguém chega para dizer um obrigado a Ele. Muitas vezes nós lembramos do momento, focamos no momento, mas não olhamos o todo, aquilo que Deus ele já fez por nós. Costumamos pensar no que Deus pode fazer por nós, mas nos esquecemos de perguntar como é que Ele se sente em relação a nossas atitudes. É um desespero. Imagina agora uma mãe desesperada por ver o seu filho que perdeu, ver o seu filho que morreu. Imagine a dor que Deus ele sentiu ao ter destruído a terra com o dilúvio. Imagina como é que foi para Deus ver o seu único filho sendo crucificado com total crueldade pelo próprio ser que ele criou. Entenda que nós somos a única vez que nós fomos chamados de filhos foi através de Jesus e o que nós fizemos com ele. Mas mesmo assim, esse amor de Deus, ele não tem fim. A Bíblia fala que existe um rio que flui do trono de Deus, na cidade santa do Senhor. E o amor de Deus é como se fosse esse rio. Quero que você entenda, lógico que na palavra de Deus não fala exatamente dessa forma. Mas que eu quero que você entenda que o amor de Deus é como se fosse uma fonte nascente. E que não tem fim. O amor de Deus, ele abraçou aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Muitos estão discutindo sobre, por exemplo, o caso de Drauzio Varela. Eita, esqueci o nome dele. Sobre aquele transexual. Entenda que há perdão para ele. Há perdão para ele. Há perdão para mim. Há perdão para você. Entenda que esse pai, esse mesmo pai, que mesmo sendo rejeitado inúmeras vezes,
Ele insiste em nos amar. É um Deus que prorroga o fim dos tempos, porque Ele quer ver você sendo salvo. O amor de Deus é relatado na história do Filho Pródigo. É um amor que sara as nossas feridas mais profundas. É um amor que nos constrange, que nos pega mesmo feridos, que nos pega todos desgarrados, todo totalmente sujo, e que Ele nos dá novas vestes, Ele faz de nós algo novo. A sua palavra fala que Ele não escolheu as coisas, Ele não escolheu as coisas sábias, mas Ele escolheu os perdidos, Ele escolheu os doentes, simplesmente porque Ele é Deus, simplesmente para confundir os sábios desse mundo. O mundo pode olhar para você e pensar que você não vale nada, e julgar você pelas suas atitudes, mas entenda que existe um Pai que quer reconstruir você. Existe um Pai que quer mudar a tua história. Mas a história da Bíblia, a história de Deus, a sua história não é sobre saber que Deus te ama, mas é a sua resposta em relação ao que Ele sente por você. A única coisa que Deus sente por você, meu querido, é amor, não é rejeição. Deus, Ele odeia o pecado, porém Ele ama o pecador. Ele odeia o caminho que você escolheu, mas Ele ama aquele perdido. Ele ama você. Assim como Ele me amou, Ele quer mostrar esse amor a você. Essa é a pequena reflexão que eu queria trazer para você nessa semana. Que Deus Ele abençoe a tua vida.